Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei quem vai estar aí assistindo não, mas eu sei de uma coisa. Eu peguei esta flor aqui, eu quero oferecer esta flor virtual para você. Você que está aí assistindo, veja bem a beleza dessa flor. Eu ofereço a você. Mas você pode dizer, você não sabe quem que está assistindo aí? Eu não sei não, mas Deus sabe. Então, esta flor com carinho para você. Sabe por que eu hoje estou assim feliz? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus muito, porque hoje eu pude ir visitar a minha irmã de 84 anos, que eu não via há muito tempo. Desde a Covid, que nós ficamos todos em casa. Ela também é idosa. Eu tenho 80, né? Que eu fiz no dia 22. E ela tem 84. Então, eu tinha muito tempo que eu não ia ver a minha irmã. Mas hoje eu fui. E foi uma tarde muito maravilhosa. Então, eu estou feliz. Eu quero oferecer esta flor com carinho para ela, que ela agora já deve estar dormindo. A minha sobrinha, a Soninha, a filha dela. Para o Léo, meu sobrinho. Para a Taane, a esposa do Léo, para o Heitor, filho do Léo, meu sobrinho neto, para minha irmã Sirene, que estava comigo, e para o meu filho Roberto, que veio me trazer aqui no Flamengo. Então, foi um dia muito maravilhoso. Eu almocei com a minha irmã Sirene de novo. A semana passada, no dia 23, eu almocei com ela, comemorando o meu aniversário. Oi, Elisângela, essa flor é para você também, tá? É bonita? Para você, ó, com carinho. Não só para você, para todos que estiverem assistindo. Então, foi uma tarde muito bonita, eu estou feliz. E aí, eu desejei ler o livro de Ruth. O telefone deu aqui uma caidinha. O livro de Ruth é um livro muito especial, como todos os livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Tem 39 no Antigo Testamento. É linda, né, Elisângela? O que é linda? A Rosa ou a sua professora? Ou as duas? Fala a verdade, hein? Fala a verdade. Eu acho que você achou linda a rosa, né? Eu também. Essa rosa eu acho ela linda. Então, o livro de Ruth, ele é um livro muito especial. Eu estava dizendo que a Bíblia tem 66 livros. Vera Alves assistindo. Oi, Vera. A paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu ofereci aqui uma rosa. Não sei por que eu tive vontade hoje de oferecer uma rosa com carinho. Uma flor muito linda. E esta flor eu estou oferecendo a todos que estiverem assistindo aí esta live. Ou que irão assistir depois. Ela é linda, né? Eu gosto muito da cor vermelha. Eu quase não tenho roupa vermelha, mas eu gosto muito. Então, tá aqui essa flor, com carinho para você. Então, o livro de Ruth, eu estava dizendo que a Bíblia tem 66 livros. Tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia tem 31.105 capítulos, versículos,
31.105 versículos. Eu já contei, já conferi, já fiz a planilha várias vezes. E a Bíblia tem 1.189 capítulos. Amém? Então, o livro de Ruth, eu acho até que eu vou ler ele todo para mim e para você. Me deu vontade de ler o livro de Ruth. Senti de ler esse livro. Ele tem apenas 4 capítulos. Eu não sei se você gostaria de ouvir a leitura deste livro. Eu vou ler. Porque Ruth foi uma mulher muito especial na Bíblia. Na história bíblica, a Ruth é uma mulher que deixou para nós um exemplo. Ela se converteu, ela renunciou ao seu povo idólatra, ela renunciou à sua nação, ela renunciou à sua pátria, que ela era descendente dos moabitas, porque ela quis seguir a sua sogra Noemi para Belém, para se juntar ao povo de Israel. Então ela teve que renunciar, ela teve que tomar uma decisão na vida dela. Às vezes nós queremos que algo aconteça na nossa vida, mas nós não queremos renunciar nada. Nós não queremos fazer mudanças. Nós não queremos desistir de alguma coisa na nossa vida. Então, por que eu gosto da história de Ruth? Porque ela me dá um exemplo de mulher de fé. Uma mulher que teve uma decisão no momento difícil da vida dela. Quem sabe nós estamos precisando. A Marlis é uma flor. Eu não conheço a qualidade das flores, não. Irene está assistindo, Vera Alves, Elisângela. Deus abençoe vocês. Então, eu estou dizendo que às vezes nós temos que tomar decisões na nossa vida para que haja uma mudança, para que Deus realize algo grande em nossa vida. Mas nem sempre nós estamos dispostos a renunciar algo e deixar para trás e começar uma nova história. Ruth fez isso. Ela deixou para trás a sua nação idólatra, deixou a sua terra, deixou um passado para começar algo novo na vida dela. Você não acha lindo isso? Eu acho maravilhoso. E às vezes nós ficamos nos prendendo a passado, a coisas que já aconteceram na nossa vida. Quem sabe até coisas que nos deixou marca, tristeza, traumas. E a gente fica mantendo aquilo dentro de nós a vida inteira. É como se fosse um fardo. E a gente não deixa. Então esta palavra hoje aqui, eu não sei quem vai assistir até o final. Normalmente eu não falo pouco. Acho até que tem alguém que reclama. Mas eu, Neuza, eu não tenho esse tipo de preocupação com quem reclama. Eu me preocupo com o tempo que urge. O tempo está passando. O tempo está indo embora rápido. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Rosilene, um abraço, Rosilene. Irene, um abraço. O tempo urge. Jesus está às portas. E tem mais. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, que segundo a Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, isto vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Vai ser tão de repente que não vai dar tempo nem da gente abrir a Bíblia para ler mais um versículo na Bíblia. Vai ser tão de repente, vai ser tão rápido o arrebatamento da igreja, que não vai ter tempo de nós confessarmos aquele pecadinho, que nós chamamos pecadinho, que está lá escondidinho no coração. Vai ser tão rápido, tão depressa, que não vai dar tempo de darmos um telefonema para alguém e dizer, olha, me perdoa. Olha, eu quero me consertar com você. Não vai dar tempo de pegarmos o telefone e ligar para o nosso pastor. Pastor, me perdoa. Pastor, estou ligando para pedir perdão por aquela rebeldia que eu cometi. Saí da igreja sem falar com o Senhor. Saí da igreja para sair pregando pelas igrejas sem falar com o Senhor, sem dar obediência, sem dar satisfação. Pedi perdão, pastor, porque o Senhor me convidou para fazer uma obra na igreja, fazer parte de uma organização, e eu recusei. Não vai dar tempo de você pegar o telefone e ligar para a sua esposa e dizer, minha esposa, essa semana toda eu te tratei tão mal. Eu fui um marido tão bruto. Eu fui um marido tão áspero. Minha esposa, me perdoa. Você é a mãe dos meus filhos. Você gerou nossos filhos no ventre. E eu nunca reconheci que você é uma pessoa tão especial. Não vai ter tempo do filho pedir perdão à mãe e ao pai. Pai, me perdoa. Eu saí de casa quando não deveria sair. Eu deixei vocês quando deveria ficar. Mãe, me perdoa, que a senhora me deu tantos conselhos e eu não te obedeci. Não vai dar tempo. Esse aparelho aqui, o telefone, não vai resolver mais. Então, quem partiu, partiu. Quem ficou, ficou. Quem partiu é só alegria. E quem ficou é só lágrimas. Esse dia está chegando. Então, por isso que a irmã Neuza... a Irene está dizendo aqui que ela tem essa flor branca e vermelha. Eu também tenho a branca. Eu quis mostrar a vermelha, mas eu tenho a branca também. Então, eu estava dizendo sobre Ruth. Que Ruth foi um exemplo. Um exemplo de mulher. Um exemplo de serva. Ela acompanhou a sua sogra para Belém. Mas foi num momento muito difícil da vida dela. Um momento em que ela, ao decidir acompanhar sua sogra, o seu marido tinha morrido. Filho de Noemi. Então eu estava dizendo, eu fui emendando, dizendo que não vai ter tempo de pedir perdão, que eu não falo pouco. Eu sei, quando eu digo que eu não falo pouco, a palavra de Deus. Eu tenho sede de ler a palavra de Deus. Eu tenho sede de pregar a palavra de Deus. Eu tenho prazer, embora eu seja bem limitada nos meus conhecimentos, porque eu sempre digo, eu não fiz seminário, eu não fiz curso de teologia. O meu curso de teologia é ajoelhar, orar,
falar com Deus e estudar a sua palavra. Esse é o curso que eu faço todos os dias, anos após anos. Então, quando eu digo que o tempo urge e que Jesus está voltando e que pessoas podem reclamar porque a irmã Neuza fala, quando começa a falar sobre a palavra, eu digo que vou fazer uma live de 15 minutos, quando eu vejo passou 1 hora. Nem todos têm paciência de ouvir, mas eu te pergunto, quanto tempo às vezes você fica em frente à televisão? Não tenho nada contra a sua vida, não, estou dizendo do tempo. Temos paciência para ficar à frente de uma televisão, vendo um filme, uma novela, um programa, um jogo de futebol, que os 2 tempos são 90 minutos. Ficamos, às vezes, conversando com alguém num telefonema, uma pessoa agradável, que a gente gosta de conversar, gosta de ouvir, às vezes até oramos com a pessoa pelo telefone, lemos a palavra, e às vezes passa até mais que 1 hora. Mas estudar 20 minutos por dia a palavra de Deus, eu não sei por que as pessoas encontram tanta dificuldade. Então, eu estou aqui para te dizer que nós precisamos tomar decisões na nossa vida para que haja mudança ou mudanças. E quase sempre tomar decisões para que haja mudança requer renúncia, sacrifício, obediência, requer esquecer coisas que têm que ficar para trás para seguirmos uma nova estrada, uma nova caminhada. Seguir algo novo na nossa vida. Então foi exatamente o que Ruth fez. Irmã Neuza, você vai ler ou não vai? Vou. O livro de Ruth, como eu falei, tem 4 capítulos. Começa assim: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. Então, Noemi tinha 2 noras, uma Orfa. O nome dela era Orfa. Não é que ela era órfã de pai e mãe, não. É o nome dela. E a outra, Ruth. Começa assim, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Presta atenção, hein? Já começa a história dizendo que houve uma fome na terra. Mas esta fome foi lá em Belém, onde Noemi morava com seu esposo Elimeleque e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Houve uma fome. Então vou continuar lendo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Até então, seus filhos eram solteiros. A Bíblia não diz a idade deles. Não diz a idade de Noemi. Não diz a idade de Elimeleque, marido de Noemi. E era o nome deste homem Elimeleque, o marido de Noemi. E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion.
efrateus, de Belém de Judá, que eles eram da terra de Efrata, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Eu quero dizer rapidinho para você, porque a Bíblia é uma história que começa no primeiro capítulo de Gênesis, e no versículo 1, e termina no livro de Apocalipse. É uma história que você deve ler do princípio ao fim. Eu tenho falado na classe do discipulado, também às segunda-feiras que eu dou estudo na igreja, ainda estou dando estudo para a glória e honra do Senhor. Eu estou sempre dizendo, não leia a Bíblia por pedacinhos. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas, irmã, eu leio, mas eu não entendo. Mas eu também não entendo muita coisa. Eu não entendo tudo. Mas eu quero ler. Eu quero conhecer as Escrituras Sagradas. Você e eu, nós precisamos conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia é uma história só. Começa no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, termina no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, termina a história bíblica. E Ruth está dentro dessa história. Ruth era uma moabita. Então, Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion saem de Belém. Estava havendo a fome na terra. Belém significa a cidade do pão. Mas a cidade do pão estava faltando o pão. Então, eles vão para Moabe. Seguindo a história. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Agora Noemi tem a primeira perda lá em Moabe. Olha, ela sai da terra dela, da cidade dela, em busca de alimento, junto com seu marido Elimeleque. E ao chegar lá em Moabe, eu creio que ela encontrou pão, mas perdeu seu esposo. Elimeleque morre. Noemi fica viúva. Agora ela tem pão, mas não tem marido. Mas Noemi não morreu por causa disso. Ela continuou lá em Moabe. Então, o que Deus está falando para nós nesta palavra? Não é, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Não é porque você perdeu algo precioso na sua vida que você vai desistir da vida. Não. Você pode perder algo, mas Deus te recompensa depois. Deus te recompensa te dando conforto, te dando esperança, te dando alegria, te dando força para continuar a caminhada. Agora, Noemi, repito, ela tinha pão, mas não tinha o marido. Pergunto para você nesta noite, o que foi que você perdeu? Você não perdeu tudo. Você tem algo precioso. Você tem a salvação que Jesus Cristo, Filho de Deus, te deu através do derramamento do sangue dele na cruz do Calvário. Amém? Uma flor para você. Uma flor com carinho. Uma flor muito linda. Eu estou te oferecendo para você continuar ouvindo esta história. É bonita a flor? Estou te oferecendo. Não sei por que eu fiz isso hoje. E estou fazendo. Uma flor com carinho. Amém? Então,
E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Agora preste atenção. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Observe, tudo na Bíblia é necessário que nós venhamos a observar. Você não deve ler a Bíblia e estudar de qualquer maneira. Ler corrido. Eu costumo dizer assim, para um pouquinho, respira, faça uma reflexão no que você está lendo, na palavra que você está estudando. Os 2 filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Quase 10 anos. Quando a Bíblia diz tempo, quando a Bíblia, você pode ler, aqui não diz que ficou 10 anos, ficou quase 10 anos. Pode ter sido 9 anos e 300 dias, pode ter sido 9 anos e 6 meses, pode ter sido 9 anos e 11 meses, quase 10 anos. E os seus filhos casam-se com 2 mulheres moabitas. Agora Noemi está fora da sua terra. A Elisângela diz que as 2, ela ama as 2, tanto a Flor como a professora. Obrigada, Elisângela, eu também te amo. Eu amo meus alunos, eu amo meus irmãos, eu amo a minha igreja, eu amo meu pastor, eu amo os visitantes. Amém? Agora Noemi estava fora da sua cidade, ela tinha pão e não tinha o marido, e tinha 2 noras moabitas. Vocês lembram quem são os moabitas? Você se lembra qual a origem dos moabitas? Você está lembrado? Se alguém recordar aí, pode colocar aí na tela que se eu puder eu leio. Você se recorda quem eram os moabitas? Franciane, deve ser Gaspar, né? Amém, amada? Que palavra maravilhosa, estava precisando ouvir esta palavra abençoada. Amém, continua ouvindo. Deus vai continuar falando com você. Conosco, né? Então, Noemi agora, estou repetindo para você gravar, grave isso. Ela estava fora da sua terra, da sua pátria, ela tinha pão, ela perde o marido e os seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, mulheres de uma nação idólatra, uma nação pagã, um povo que era inimigo de Israel. E agora Noemi tem que suportar essa situação. Foi escolha dos seus filhos. Amados, nós às vezes podemos aconselhar os nossos filhos. Nós podemos orientar. Nós podemos falar da palavra de Deus para eles. Mas quando eles se tornam adultos, eles fazem a escolha deles. O que eu e você, como mãe e os pais, precisam é ensinar o caminho para o filho ou os filhos. Agora, quando eles tomam a decisão, nós temos que continuar orando, mas entendendo que foi escolha deles. Se vai dar certo ou não, Deus o sabe. Então, a origem dos moabitas, para vocês entenderem, quem já conhece a história dos moabitas, vai saber muito bem o que eu vou falar aqui. Os moabitas e os amonitas deram-se origem numa caverna. Como assim, irmã Neuza? Como foi isso? Quem já conhece a história, conhece.
Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que Deus enviou anjos para tirar Ló de dentro da sua casa, com sua mulher e com as suas 2 filhas, porque os seus genros não acreditaram que Ló estava dizendo que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. A Franciane está dizendo, amém, amada, que palavra maravilhosa. Ah, já li, glória a Deus, amém. Continue aí, Deus vai continuar falando. Então, os seus 2 filhos escolhem 2 mulheres moabitas. Talvez, quem sabe, você seja uma mãe, um pai, que esteja insatisfeito ou insatisfeita com a escolha que seus filhos estão fazendo. Eu te dou um conselho, uma sugestão e um conselho. Vá para o joelho orar. É através da oração que Deus nos concede a vitória. É através da oração que Deus muda a história. Deus mudou a história de Noemi e de Ruth. Então, quando eles se casam com essas moabitas, eu estou me alongando para você guardar, e eu disse que os moabitas e amonitas, a origem deles foi numa caverna. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra e foi avisado por Deus, Deus usou anjos para tirar Ló de dentro da sua casa. Os anjos tiraram Ló e a sua esposa e as suas filhas, segurando na mão de todos e dizendo que Deus tinha pressa de tirar aquela família, Ló, sobrinho de Abraão. Abraão intercedeu a Deus por Ló, para que Deus desse livramento para Ló. E Deus ouviu a oração de Abraão. E ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra. E Ló, ao sair de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis, no versículo 19 diz assim: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte. Eu vou ler o 17, porque é um texto tão importante que é necessário que a gente entenda melhor. Eu vou ler o versículo 17, que diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então era a ordem de Deus, através daqueles anjos, que Ló se escapasse para o monte, para o alto, para um lugar distante de onde ele estava. Ele tinha que ir para o monte, ele tinha que ir para o alto, ele tinha que tomar uma decisão de não olhar para trás. Alexandre Coutinho Gonçalves, Deus te abençoe, glória a Jesus. Abraão Soares está assistindo, glória a Deus, Deus te abençoe, Abraão. Estou com saudade de você. Então, Ló recebeu uma ordem que escapasse para o monte. Então ele diz: mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Olha, irmãos, olha, meus amados, Deus está dando escape para Ló. Deus está orientando Ló para onde ele tem que ir. Ele tem um lugar que Deus escolheu. Deus escolhe. Deus nos dá direção. Deus nos mostra a saída. Às vezes nós ficamos sem saber que decisão tomar na nossa vida. O que vamos fazer? Quantas vezes eu me encontrei assim? Quem sabe hoje eu me encontro pedindo de Deus uma decisão, uma direção. Quem sabe você se encontra assim?
E Deus disse para ele, através dos anjos, escapa-te para o monte. Mas ele disse, para o monte eu não posso ir, tenho medo. Amados, quando Deus nos manda para algum lugar, Deus nos garante. Ele sabe para onde está nos mandando. Ele sabe para onde aonde ele quer nos colocar. Mas Ló disse que estava com medo. Aí Ló diz, eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Então Ló agora pede para ir para uma cidade próxima, talvez. Então, o anjo do Senhor diz para ele, olha, eu ainda estou te escutando, mas nesse pedido. Então tá bom, não vai para o monte, vai para esta cidade que você está pedindo. Como a misericórdia de Deus, irmãos, é na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter esta comunhão com Deus, conversar com Ele, ouvir Deus falar conosco. Então Ló, foi permitido para Ló que ele fosse para essa cidade pequena. Ele estava com medo de ir para o monte. Não tenha medo de ir para onde Deus te mandar. Vai confiante. O profeta Elias estava na beira do rio Querite. O corvo trazia pão e carne para ele 2 vezes ao dia. Mas o rio secou. E aí Deus manda Elias ir para casa de uma viúva, que ela ia fazer o último bolinho, ela e o filho comer e morrer. Mas foi para lá que Deus mandou o profeta. E ele foi. E todos sabem que houve lá um milagre, mas eu não vou entrar nessa história agora. Então, eu estou dizendo a você que Ló recebeu ordem de ir para o monte. Estou falando sobre os moabitas, tá? A origem dos moabitas, que Ruth era uma moabita, Orfa era uma moabita. Aí, versículo 22, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Agora Ló entra em Zoar. Ele não vai, ele sai de Sodoma e Gomorra. Deus manda ele ir para o monte. Ele diz que está com medo de ir. Ele vai para uma cidade chamada Zoar. Versículo 23 do capítulo 19. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O sol brilhou para Ló. O sol recebeu Ló. O sol da justiça está brilhando sobre a sua vida, sobre a minha vida, se nós obedecermos à voz de Deus. Depende da nossa obediência. O sol brilhou em Zoar. Eu acredito que Ló, quando olhou para o céu, que céu lindo, que sol lindo. Eu já não estou mais em Sodoma e Gomorra. Eu não fui para o monte porque fiquei com medo, mas eu vim para Zoar. Lindo, né? Você está acompanhando? O sol brilhou. Jesus está dizendo para nós nesta noite. Agora à noite é lua e estrela. De dia é o sol. Às vezes a chuva. Às vezes a nuvem escura no céu. Mas eu estou falando do brilho do sol, da justiça de Deus na nossa vida. Amém? Continua. A destruição de Sodoma e Gomorra. Você vai dizer, mas Neuza, você vai chegar no Moabita que hora? Quando? Calma aí. Escuta para você aprender. Que Noemi vai para Moabe. Moabe é a terra do povo idólatra, o povo pagão, o povo que não era amigo de Israel. Entrava em guerra com Israel.
Mas era lá que estava Noemi. E foi lá que os filhos de Noemi se casaram com duas moabitas, Orfa e Ruth. E eu quero dizer para você quem são essas moças, qual a origem delas. A origem delas foi na caverna, porque Ló não quis ir para o monte. Deus deixa ele ficar na cidade de Zoar. Em Zoar o sol brilhou, mas eu pergunto, Ló ficou em Zoar? Não. Não. Ló estava, eu acho que perdendo a sintonia com Deus. Quando a gente começa a perder a intimidade com Deus, a gente começa a fazer coisas erradas. A gente começa a desobedecer a palavra do Senhor. E aí vem a consequência. Aí vem a queda. Aí vem o pecado. Aí vem o afastamento da nossa presença junto de Deus. Da nossa comunhão. O elo se rompe. E Ló, ele entra em Zoar. Eu estou insistindo. Eu sei que eu estou. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 25. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Versículo 26 do capítulo 19. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Você se lembra que eu li aqui? Que não era para ninguém, no versículo 17, e aconteceu que tirando-os fora disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Quando Deus fala algo, quando fala algo conosco, nós precisamos ouvir e obedecer. Se não obedecermos, vem a consequência. A mulher de Ló não obedeceu. Ela olhou para trás, ficou transformada numa estátua de sal. Versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Versículo 30. Agora preste atenção. E subiu Ló de Zoar. Agora Ló já sobe de Zoar. Para onde Ló vai? Versículo 30 do capítulo 19. E habitou no monte e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Ló parece que não sabia o que ele queria. Uma hora ele ia para uma cidade, outra hora ele subia o monte, outra hora vinha para Zoar. Agora ele vai para o monte de novo. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna. Olha aí, hein? Olha aí a caverna que eu falei. Os moabitas são descendentes de terem nascidos numa caverna. E esses dois povos, moabitas e amonitas, se tornaram inimigos de Israel. Embora era descendente de Ló, e Ló, sobrinho de Abraão, tudo uma família só. Mas houve um momento em que o elo se rompeu. Houve uma desobediência da parte de Ló. Deus não mandou Ló para a caverna. Deus não te quer na caverna. Deus não me quer na caverna. Caverna é lugar escuro, frio, sombrio, lugar de insetos, lugar perigoso, lugar triste, um lugar onde não tem luz,
Lugar onde não tem luz, nós não podemos ficar. O sol brilhou em Zoar, mas Ló preferiu escolher a caverna. Então ele entrou na caverna, habitou ali ele e suas 2 filhas. Versículo 31. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Olha a sugestão da filha mais velha de Ló, da primogênita. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E então sentiu ele quando ela e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos-lhe a beber vinho também esta noite, então entra tu, e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. Então as 2 irmãs ali entraram num acordo. Embebedaram o pai. A mais velha deitou-se com ele. Na noite seguinte fizeram a mesma coisa, e deitou-se a mais nova. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai, na caverna. As 2 filhas engravidaram do pai. Agora preste atenção no nome dos filhos, das filhas de Ló. Então esses filhos eram filhos de Ló e netos de Ló. Olha a confusão. Olha a confusão que elas arrumaram. Olha a confusão que a esposa de Ló arrumou ao olhar para trás. Olha a confusão que Ló arrumou ao sair de Zoar do monte e entrar na caverna. Então, cuidado com as decisões que você está pensando em tomar. Não tome decisão precipitada. Não saia do propósito de Deus. Aguenta firme. Eu costumo falar assim: tá difícil, tá? Mas se entrar pelo caminho da desobediência, piora. Então permaneça na obediência com Deus. Deus não vai te desamparar. Deus não vai esquecer de você. E nem de mim. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. E este é o pai dos Moabitas até ao dia de hoje. Você está entendendo quem era Ruth? Ruth, a Moabita, descendente desse povo que nasceu na caverna? Agora, e a menor também teve um filho, chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Então dali descenderam os amonitas e os moabitas. Mas eu estou falando dos amonitas, mas na história de Ruth só fala dos moabitas. E eu quero ler para você em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, para você entender a sequência deste povo moabita, que não foi um povo que agradou a Deus, mas Ruth era moabita. Que mistério é esse, irmã Neuza? Não sei. É o mistério de Deus. São os planos de Deus. São os propósitos de Deus. São as mudanças que Deus faz na nossa vida. E Ele fazendo, Ele operando, ninguém pode impedir. Então, esses moabitas, de quem Ruth era descendente, abra sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia na sua casa, confira em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, Deus falando para Moisés, orientando Moisés, que estava tinha tirado o povo hebreu do Egito, caminhando no deserto. Deuteronômio 23, versículo 3 diz assim: nenhum moabita, nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Entende você?
a escolha do filho de Noemi, que casa com Ruth e com Orfa, e as duas moabitas, quando Deus havia avisado Moisés que os moabitas não entrariam na congregação do Senhor nem até a 10ª geração? Você está entendendo como as coisas acontecem? Nós às vezes não entendemos o porquê do porquê. Só Deus pode explicar isso, nós não temos como explicar. Então, por isso que nós não devemos ficar murmurando e querendo usar até do nosso julgamento, se nós não temos justiça nenhuma. A nossa justiça é como trapo de imundícia, diz a Bíblia. Em Neemias, capítulo 13, só estou te dizendo que era moabita. Ainda não cheguei na história de Ruth. Moabita, capítulo 13, quando o povo retorna do cativeiro em Babilônia e volta para Jerusalém, após um cativeiro de 70 anos, Neemias capítulo 13 diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Você está entendendo? O mistério do livro de Ruth, que é muito mais profundo do que se possa imaginar. Você está entendendo? A Ruth, quando casa, quando ela se torna nora de Noemi, ela passa a conviver com Noemi, ela passa a aprender a lei de Deus. Ruth passa a observar Simone. Oi, Simone, a paz do Senhor, querida, tudo bem? Deus te abençoe. Ruth passa a observar as atitudes de Noemi. Ruth passa a observar o temor que Noemi... Boa noite, Simone, Deus te abençoe, a paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Ruth passa a aprender com Noemi a verdade sobre Deus. Mas ela é descendente de um povo que estava proibido por Deus de entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Mas Ruth procurou o melhor, extraiu o melhor que ela poderia tirar da experiência de se tornar nora de uma mulher que temia a Deus. Então a importância que nós temos de passar para a pessoa quem nós somos. Qual é o nosso modo de viver? Qual é o Deus que nós tememos? Qual é o Deus que nós amamos? Qual é o Deus que nós obedecemos? Noemi tem agora 2 noras de um povo pagão, descendente de um povo idólatra. Noemi agora é sogra de 2 jovens que se casam com os 2 filhos dela, que o Deus de Orfa e de Ruth não era o Deus de Noemi, o nosso Deus, o Deus de Israel. Mas estas moças conviveram com essa sogra, tiveram um bom relacionamento. A Bíblia não diz que elas viviam se engalfinhando e brigando, não. Elas eram amigas. Agora, seguindo a leitura do livro de Ruth, que eu estou no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Olha, agora Noemi está em Moabe, numa terra onde tinha um povo que não era o povo de Deus. E nesse intervalo, mais uma vez, eu te ofereço novamente. A Simone entrou aí. Simone, eu estou oferecendo uma flor com carinho, uma flor virtual para quem estiver assistindo esta live. Olha que flor bonita, Simone. Ofereço a você. Amém? Então agora Noemi, a sogra, ela tinha pão, não tinha o marido, não tinha mais os 2 filhos,
mas ela tem 2 noras. Noemi perde e ganha. Noemi perde algo e ganha outra coisa. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, mas ela tem pão. De nada, Simone. Você merece essa flor. E agora ela tem 2 noras. Deus está cuidando de Noemi. Deus está cuidando de Orfa e de Ruth. É linda essa história. Gente, estuda o livro de Ruth. Eu não vou ter tempo de falar o livro todo. Eu só quis te dizer que Ruth era moabita. Era de um povo que estava rejeitado por Deus, mas Deus não rejeitou Ruth. Aleluia. Quando eu disse no início que na nossa vida nós precisamos tomar decisões, precisamos deixar para trás coisas que não acrescentaram na nossa vida, precisamos deixar para trás o que nos causou dano, prejuízos, deixar para trás atitudes, atos, procedimentos que estavam nos levando à perdição, ao pecado, à desobediência. Então Ruth casa com um dos filhos de Noemi. Orfa casa com um dos filhos de Noemi. Orfa casa com Quilion. E Ruth casa com Malom. Mas eles 2 morrem. O sogro morre. Agora tem Ruth, Noemi e Orfa. E tem pão. Glória a Deus. O que nós precisamos de tomar atitude? Qual a atitude que nós precisamos tomar? Mudar, para Deus mudar a nossa história. Para Deus mudar o nosso amanhã. Para nós, amanhã não existe, que o amanhã será hoje. Mas Deus cuida de nós para quando o futuro chegar. Deus cuida. Versículo 6 do capítulo 1. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouvia que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Agora Noemi recebe uma boa notícia. Já tem pão em Belém. Já tem alimento em Belém. A fome passou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai chegar uma boa notícia para você. O deserto vai passar, aleluia. As más notícias vão cessar, aleluia. A falta de pão vai cessar. O deserto vai cessar. Deus vai te permitir receber uma boa notícia. Agora acabou a fome em Belém. Agora voltou a ter fartura. Voltou a ter pão. Mas Noemi agora ela volta para Belém. Amém? Simone está dizendo, eu creio e recebo essa palavra. Glória a Deus. Mas Noemi ficou quase 10 anos em Moabe. Numa terra que não era dela, num povo que não era o povo dela, um povo que não temia Deus, um povo idólatra. Mas ela esperou até receber uma boa notícia. E ela não perdeu a comunhão com Deus. E ainda passou para suas noras um testemunho de vida que Ruth optou por seguir Noemi. Ela disse, agora eu vou para uma terra que tem pão. Eu não tenho o meu marido, eu não tenho meu marido Malom, mas eu vou para Belém com Noemi. Belém tem o Deus de Israel. Belém tem pão. Ah, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos viver por fé. A nossa história vai mudar. Deus mudou a história de Ruth. Deus muda a sua história. Deus muda a minha história. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas ganhou uma nora.
E ganhar uma pessoa para Jesus, para entrar no reino de Deus, é uma festa no céu. E agora, continuando a ler aqui. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Agora elas estão caminhando. As 2 noras vão seguindo Noemi até um determinado momento da caminhada. As 2 noras estão indo. Noemi está caminhando para Belém. Belém agora tem pão. Belém agora teve uma boa notícia. Deus quer nos dar uma boa notícia. Deus quer alegrar o nosso coração, tirar essa tristeza, tirar essa dor da perda, tirar essa dor da saudade, tirar essa dor da angústia, tirar essa tristeza, tirar essa ansiedade, tirar essa preocupação, te libertar da solidão, da depressão, de tudo isso Deus quer te libertar. Mas volte para os braços do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, ouça a voz de Deus dizendo, saia de Moabe, eu te permiti ficar em Moabe quase 10 anos, mas é tempo de sair de Moabe, volte para Belém. Eu digo, volte para Jesus. Essa live eu vou compartilhar ela no meu canal, no meu site de estudos bíblicos. Deus está dizendo, vai passar esse tempo das más notícias, vai passar esse tempo do desespero, vai passar esse tempo da dor, da saudade. Continuaremos tendo aflições aqui neste mundo. Não deixaremos de ter. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Deixa eu ler direito para eu não errar. João 16, 33. Tenho-vos dito isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Neuza, essa aflição vai passar. Neuza, essa saudade vai amenizar. Meu amado, minha amada, essa aflição que você está passando, tenha um bom ânimo. Jesus está dizendo, nós teremos aflições. Mas ele disse, eu venci. Eu venci o mundo. Eu e você vamos vencer. Haverá o tempo de Moabe. Pode haver o tempo da fome em Belém. Mas vai chegar o tempo da boa notícia. Em Belém tem pão. Vão chegar boas novas para os nossos ouvidos. E a gente vai abraçar a nossa vitória. Temos que ter fé, confiança em Deus. Mesmo que aos nossos olhos venha assim, aparecer um cenário que está tudo terminado. Deus está dizendo, não está. Há esperança para você. Eu hoje fui lá na minha irmã, foi muito bom, eu estive com ela, não sei se está aparecendo aqui, acho que não. Eu tirei uma foto muito bonita lá com ela, será que apareceu? Acho que não, né? Não, acho que não apareceu. Depois eu coloco no Face. E eu precisava sorrir um pouco, eu precisava sorrir. Deus disse, vai a Caxias, vai a São João de Meriti, vai encontrar com as suas irmãs, vai dar boa notícia para elas, vai dar um abraço, vai receber um abraço, vai receber amor, vai receber carinho, vai dar amor, vai dar carinho à sua irmã, suas irmãs, seus sobrinhos, seu filho. E assim eu fiz, obedeci a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos acreditar no melhor. E agora, disse Noemi às suas 2 noras, ide. Agora Noemi começa a conversar com as noras. Voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, quer dizer, de favor, de paz, de algo de bom, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então está vendo aqui? Noemi tinha um bom relacionamento com as suas 2 noras.
embora elas fossem moabitas, elas davam um bom testemunho diante de Noemi. Elas foram excelentes esposas. Elas são excelentes noras. E Noemi agora está dizendo, volte para... Então elas já estavam caminhando com Noemi. Elas já estavam a caminho de Belém. E Noemi disse, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E a Noemi continua falando, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela beijou as duas, e beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Agora estão as três chorando. Elas vão se despedir. Elas vão se apartar umas das outras. Vai haver uma despedida. Vai haver um rompimento. Vai haver uma separação. A separação dói. Quando a gente ama e nos separamos de alguém por algum motivo, ou pela perda, toda separação é difícil. E elas começaram a chorar. E elas agora estão chorando. Chora Orfa, chora Ruth, chora Noemi. Ninguém tem marido, mas há uma esperança para Noemi. Ela está voltando para a sua terra. Ela está voltando para Belém. Ela está voltando para uma terra onde ela sabe que já tem pão. Deus está te dizendo, ainda que haja choro, vai haver alegria lá na frente. Mais à frente você vai sorrir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Versículo 10. E disseram-lhe, certamente, deixa eu endireitar aqui a Bíblia para eu ler para você. Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então as duas agora decidem que não vão voltar para a terra delas, mas que vai seguir com Noemi para Belém. Elas entendem que a melhor decisão é seguir com Noemi para Belém. Ruth e Orfa. Versículo 11. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque irias comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Então Noemi está preocupada com as duas noras, que agora elas precisam se casar de novo. Elas precisam ter marido. Elas são novas ainda. E Noemi disse, não, filhas, voltai para a terra de vocês. Voltai para a família de vocês. Versículo 11. Já falei. Versículo 12. Ela torna a falar. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, isso é Noemi falando, ainda que eu tivesse nesta noite filhos, ainda que eu tivesse marido, presta atenção, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes. Olha a preocupação de Noemi, das suas noras ficarem viúvas, sem marido, que elas precisavam de um marido. Isso é a preocupação de Noemi com as suas noras. Isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. Nós precisamos ter no nosso coração amor, misericórdia pelo próximo, por aquelas pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos ter amor, misericórdia. Foi o que Noemi sentiu pelas suas duas noras. Ela preferia seguir sozinha o caminho dela, retornar sozinha para Belém. Versículo 13. Versículo 13.
do capítulo 1 de Ruth. Esperá-los ies até que viesse a ser grandes? Deter-vos ies por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então Noemi ali faz um lamento. Ela entende que a mão de Deus pesou sobre ela. Ela estava triste, porque ela estava voltando. Ela ia agora ela tinha saído da terra que não tinha pão, mas ela tinha marido e 2 filhos. Agora ela volta para a terra que tem pão, mas não tem o marido e não tem os 2 filhos. Olha, que desafio para essa mulher. Passamos por desafios. Precisamos aprender com Deus a vencer os desafios. E Noemi, ali ela diz, a mão de Deus pesou sobre mim. E agora ela diz, em versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Então aquelas noras estavam chorando. E ali naquele momento, aquele diálogo de Noemi com elas, talvez elas tivessem parado, cessado um pouquinho o choro. Mas quando elas veem que Noemi está disposta a seguir sozinha para Belém e elas voltarem para a sua nação, para o seu povo, para a sua família, elas tornaram a chorar e levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Você vê, havia amor ali entre aquelas 3 mulheres. As suas noras amavam a Noemi. Noemi também amava as suas 2 noras. Por isso a preocupação dela de que elas voltassem para a sua terra, para que elas tornassem a se casar. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha aí a Ruth, a moabita. Olha aí a Ruth, que a descendência dela foi lá na caverna, descendência dos seus antepassados. Olha aí a Ruth, que Deus falou no livro de Deuteronômio e no livro de Neemias, que nem a 10ª descendência dos moabitas entraria na congregação do Senhor. Mas Ruth não quis saber disso. Ruth queria o Deus de Noemi. Ruth queria o Deus de Israel na vida dela. Ruth aprendeu com Noemi que a vida dela precisava sofrer uma mudança. Ela precisava tomar uma decisão de coragem, tomar uma atitude difícil naquele momento. Ou ela voltava para o seu povo idólatra, pagão, ou ela seguia com Noemi para a terra que tinha pão. Qual é a decisão que você vai tomar nesta noite? Volta para as coisas do passado, do errado, que desagrada a Deus, que está contrário à palavra, ou segue em frente para Belém, onde Noemi iria conviver com o povo de Israel, que era o povo de Noemi. Qual é o povo que você está se juntando? O povo de Deus ou o povo do mundo que não segue os mandamentos de Deus? Qual a escolha que nós estamos fazendo? Versículo 15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, com D minúsculo. Noemi está dizendo para Ruth, olha, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. É Ruth capítulo 1, versículo 15. Volta tu também após a tua cunhada. Noemi estava insistindo com Ruth. Mas Ruth já tinha colocado no coração dela que ela queria o Deus de Israel. Amados, quando nós tomamos uma decisão
que nós queremos andar e viver nos caminhos do Senhor, porque nós vamos chegar um dia às mansões celestiais. Ruth e Noemi, oh glória a Deus, aleluia. Ruth e Noemi estavam voltando para Belém, caminhando para Belém. Eu e você, se nós estamos renunciando ao pecado, à idolatria, à desobediência, tudo que é contrário à palavra de Deus, nós estamos caminhando para Jerusalém, para a cidade santa, para as mansões celestiais. Amém? Você que vai ouvir essa live depois, preste atenção, que Deus está falando com você. Glória a Deus. E aí Ruth fala, onde quer que morreres, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. O Deus de Noemi agora era o Deus de Ruth. O Deus de Israel era o Deus de Ruth. Ela fez uma escolha, ela tomou uma decisão. O passado já não importava mais para ela. Moabe já não era mais a sua preocupação. Agora ela quer seguir para Belém. Ela quer seguir com Noemi, com a sua sogra. Ela quer conviver, viver, escolher, estar com o Israel de Deus. Essa é a escolha que nós devemos de fazer. Glória a Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu ali serei sepultada. Não, disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa linda, que declaração que a nora faz para a sogra. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Chegaram a Belém, agora já estão na cidade do povo de Deus. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta a Noemi? Quer dizer, a Noemi que sai de Belém, vai para Moabe, o marido morre, os 2 filhos morrem, mas Deus envia com ela Ruth. Deus não deixou Noemi entrar em Belém sozinha. Deus não vai te deixar sozinho nesta caminhada. Deus não vai te deixar sozinha nesta caminhada. O Espírito Santo de Deus está contigo. Certa ocasião, Deus falou para Moisés, eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho que te tenho aparelhado. Tão somente ouça a voz do anjo e não o provoques a ira. Esse texto está em Êxodo, capítulo 23. Eu quero encerrar aqui em Ruth, porque não vai dar para eu ir até o final do livro de Ruth. Eu entrei nos detalhes, nas explicações, que não me permitiu, o tempo já não me permite. Êxodo 23, versículo 20. Deus promete enviar um anjo. Deus promete enviar o anjo diante de você para te guardar neste caminho. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Deus falando aqui para Moisés. Então, Noemi entra em Belém com Ruth, todos ficam admirados e essa história ela segue porque ela é muito bonita. Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Noemi ainda estava sentindo a amargura
da perda do marido e dos filhos. Noemi era uma mulher, era humana, era de carne e osso. Ela estava sentindo a perda, mas ela estava seguindo com a sua nora até chegar em Belém. Essa história continua, versículo 22. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Eu vou ver se eu continuo essa história de Ruth numa próxima live, onde Ruth se casa com Boaz e Ruth entra na genealogia de Jesus Cristo. E Ruth, ela dá à luz a Obed, que ela se casa com Boaz, e Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então esta Ruth, a moabita, ela se casa com Boaz, e ela se torna a mãe de Obed, e a avó de Jessé, e bisavó do rei Davi. É uma história linda. A moabita que decidiu deixar Moabe para trás, deixar os deuses dos moabitas, deixar a sua nação idólatra e seguir com a mulher de Deus para Belém. E ali ela tem um novo casamento e ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Essa é a história de Ruth, que é muito bonita. Talvez numa próxima live eu dou mais detalhes. Fique com Deus, um grande abraço, um beijo para vocês todos que irão ouvir depois dessa live. Mais uma vez essa flor linda que eu estou oferecendo com carinho para quem ouviu esta live, quem vai ouvir ainda, que eu vou compartilhar, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de uma maneira muito maravilhosa. Siga para Belém, deixe Moabe. Deus tem uma boa notícia para você. Haverá notícias que irão alegrar o seu coração. A tristeza vai passar, a alegria vai voltar, o choro vai demorar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Um grande abraço, Deus te abençoe, não desanime. Deus proverá na sua vida, na minha vida, dias melhores, onde vir, para que nós possamos vencer as adversidades. Um grande beijo no seu coração. Jesus te ama.